pós-pandemia, principalmente, a gente sofreu bastante com receitas. Então, a gente precisou, em determinados momentos, diminuir um pouco do investimento que a gente tinha até como prioridade na base e inverter um pouquinho essa cadeia. Porque agora a gente precisava ter o futebol profissional posicionado num local de visibilidade maior para que a nossa base também não morresse. Né? Não fazia mais sentido pra gente fomentar os nossos trabalhos de base como nós fomentamos lá em 2012, no início, sem a gente ter um polo pra gente colocar o nosso atleta em visibilidade. E eu converso isso com as pessoas mais próximas. O Caio falou até que no início do Drubs, que o Drubs que trabalhou lá, a gente tem uma relação boa, como outros profissionais. Eu acredito que um clube de futebol é um ecossistema integrado entre situações. Eu não acredito, né, num futebol sem torcida, mas também não acredito num futebol que só forma e não ganha. Então eu acho que é um ecossistema e isso é desafiador, né? Então o Betim é uma proposta disso. Né? A gente começou lá como um projeto só de base, fez vários jogadores, conquistou na base. Chegou um momento que isso não ficava de pé mais, porque a maneira como o mercado estava, o encaminhamento de jogadores, e a FIFA vedando que terceiro tivesse direito econômico de atletas, enfim, isso não fazia mais sentido. Ou era partir para se tornar um clube mesmo, ou a gente ia ter dificuldade. Em se tornando clube também, eu não acredito em clube que não forma torcida, que não gera receita, porque a formação de torcida está diretamente relacionada com o investimento externo, né? O investimento de patrocinador, o investimento de sócio-torcedor, de ingresso, e o futebol profissional precisa de investimento para poder gerar novas receitas, né? E para ser competitivo também. Então eu acredito que é um ecossistema, é sempre um desafio muito grande você atender esse ecossistema. Em momentos, num clube normal como é o Betim, que não tem um pai, vamos dizer assim, que não tem um investidor master, maravilhoso, que não tem um pote de dinheiro, lógico que em alguns momentos você precisa fazer escolhas, né? A gente passou por esse momento agora recentemente, entendemos que a gente precisava canalizar os investimentos nossos mais no profissional, porque era importante o acesso chegou e agora a gente tem um entendimento que agora é a hora de equilibrar novamente a balança, né? Investir bem na nossa base, voltar o olhar para ela. A gente tem uma categoria de base historicamente muito forte. Acho que é impossível, talvez, aqui em Minas ter um time que não era profissional e que virou com a base que formou tantos atletas como nós formamos, né? O Coimbra faz um grande trabalho aí, mas é um clube empresa desde a sua fundação, né? E o Betim não, era uma associação sem fins lucrativos mesmo, né? Então isso é importante. Então nós estamos nesse pilar agora. Gerar a torcida, já geramos muito. Estamos numa região rica, numa cidade com um número de habitantes muito grande, então o nosso engajamento ele aumentou bastante hoje, ele é muito satisfatório. Ser competitivo no campeonato da primeira divisão também, que não adianta a gente ser hipócrita de chegar aqui e falar que o resultado esportivo não é importante, que nós vamos fomentar e só colocar os meninos para jogar, porque isso não faz sentido nenhum. Mas a gente já tem um planejamento pronto, 8 atletas do nosso sub-20 dessa última temporada vão estar no profissional. Alguns retornam, alguns que tiveram emprestado, então a gente teve jogador da nossa base emprestado no Itabaiana, que subiu da Série B para C. A gente tem jogadores que retornam de empréstimo. Nós negociamos esse ano 2 atletas com a Tombense, formados na nossa base. O Diego, atacante, e o João Vitor, volante. Né? A gente tem o Mitkov, que não é da base, mas que teve emprestado lá, passou no Cruzeiro, e a gente adquiriu em definitivo agora. Então, é um pouquinho disso. Eu acredito que é um ecossistema que uma coisa puxa a outra, e que sem torcida o Betim não para de pé, sem ser competitivo dentro do campo também não, e sem gerar negócios esportivamente falando, venda de atletas, também não. Gerar torcida é bom sob o ponto de vista de patrocínio, mas vai gerando uma pressão maior também, né? Uma cobrança maior por resultado. Talvez seja o frio da barriga que também é importante no futebol, né? Com certeza, a gente viveu isso na pele, né? O Betim foi fundado em 2019 como profissional, né, transformado. E no primeiro ano a gente subiu da terceira divisão para a segunda, que é o módulo 2, né? No segundo ano, que na verdade era a segunda temporada, nem era o segundo ano, ainda no primeiro ano, nós disputamos o acesso para o módulo 1 com o Atlético, né? Nós fomos para a última rodada com o Atlético, quem ganhasse subia. Então, nós empatamos e o Atlético tinha um ponto a mais que nós, ou um gol a mais, não sei, subiu. 2021 foi nossa pior campanha na história no módulo 2, nós ficamos em 5º lugar. 2022 e 2023, nós não subimos, mas ficamos com o mesmo ponto do segundo colocado. Né? Então, assim, a gente estava num processo de formação de torcida, formamos, mas ano passado, principalmente, a gente teve que conviver com esse dilema do torcedor. Mas que eu acho que ele é positivo, e quem está trabalhando com futebol tem que estar preparado, né? Que era,
Betim chega, mas não sobe e tal. Parecia que o Betim era centenário, sabe? O Betim chega todo ano e não sobe. Vai subir nunca e já tal. Já começa os comentários. É verdade, isso. E a gente teve que ter a maturidade de trabalhar com isso. Apesar da gente ter, e acho que a gente tem ainda, se fosse considerar clubes do interior, os últimos 5 anos do futebol mineiro, nós temos o melhor aproveitamento do estado em campeonato mineiro, independente da divisão. Porque mesmo nos anos que a gente não subiu, o nosso aproveitamento ele era excelente. Mas o campeonato é um campeonato que no final só sobe 2 e detalhes decidem, né? Então a gente teve que conviver com isso, né? O peso de se fazer e de se criar a torcida, né? Eu ia falar sobre a torcida e Betim, né? É uma cidade gigantesca, né? Que me parece estar cada vez mais abraçando o clube como o time da cidade, né? E dentro desse contexto aí, desse crescimento que você falou que vem acontecendo, o Betim hoje tem se preparado e tem vislumbrado essa possibilidade realmente de relacionar com esse torcedor? Hoje vocês têm lá um departamento de marketing que está cuidando disso. Como é que está o Betim e essa torcida, assim, dentro desse contexto de engajar cada vez mais o torcedor com a marca e com o clube? Ô, Léo, eu sou nascido e criado em Betim, né? E o que a gente sempre ouviu, quando eu digo a gente, as pessoas que militam no futebol em Betim, né? Então o Cauã, treinador do América, agora é um parceiro, né? Sim. Nós somos amigos pessoais e a gente militou junto. O Cauã trabalhou no início do projeto da MDH também. Né? Então, assim, de lá também, nós fomos juntos pro América, inclusive. Sim. Né? Ele foi mês antes pro Sub-17, eu fui pro Sub-20. Enfim, aquelas pessoas de Betim que militam no futebol ouviram a vida inteira que Betim não era um lugar de se fazer futebol. Sim. Que a cidade era rica, mas que era uma cidade de passagem, que as pessoas não ficavam lá e que era muito perto de Belo Horizonte, todo mundo torcia pro Cruzeiro e Atlético e não gerava engajamento. Mas eu, que vivi lá os primórdios do que a gente tá tendo agora, não entendi assim. Os desafios que Betim tinha eram outros. Por exemplo, eu trabalhei em projetos esportivos de futebol lá em Betim, antes do Betim, da MDH, mas os jogos não eram lá. Os clubes jogavam fora, jogou em Sete Lagoas, jogou em Divinópolis. Entendi. Então, não criava esse era o primeiro pilar. Não estava perto, né? O segundo pilar, os projetos esportivos lá esbarraram na questão competitiva, né? Não conseguiam se alicerçar competitivamente. E isso demora tempo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar o espaço para que a gente pudesse jogar lá. Então, fizemos lá a reforma na arena e tal, e minimamente conseguimos mandar todos os nossos jogos como mandante da história em Betim. Esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio era ser competitivo. No primeiro ano, a gente subiu da 3ª divisão para a 2ª. Eu acho que isso foi estratégico. O módulo 2 é um campeonato que você sofre financeiramente, logisticamente, mas a 3ª divisão é muito mais sofrida. Muito mais. Vê que grandes projetos, nós temos aí o Boston, né, que tá na 3ª e que é um projeto legal, investimento. Coimbra. O Coimbra tá na 3ª, né, subiu, mas caiu. E não é fácil subir, mesmo fazendo trabalho de base, mesmo investindo. Então, ter pulado essa etapa no primeiro ano foi importante. Depois a gente teve a questão da pandemia, né, então sofremos. Mas mesmo com esse sofrimento financeiro, administrativo, a gente manteve o torcedor perto, a gente foi competitivo. Então, esse era um desafio. É uma questão que a 3ª divisão, no caso, também é sub-23. Hoje ela é, né? Na época que o Betim subiu, ela não era 100%. Ela era mista, né? O módulo 2 é liberado. Você podia usar um número de atletas acima da idade. O módulo 2 também teve anos que teve essa regra. Como é que você entende essa regra? Você acha ela positiva? Na 3ª divisão, acho que sim. Pra gente fomentar novos atletas, aí é uma balança, né? O que você quer? Você naturalmente reduz ali um funil de atletas acima de 23 anos empregados, você tem um nível de desemprego estadual aqui, vamos dizer assim, desses atletas. Talvez fica mais barato também, não fica, pros clubes? Se a gente tá falando em fomentar formação, é interessante, né? Desde que também existisse uma política de formação maior. Porque, na verdade, isso é uma política goela abaixo, que funciona 3 meses e, na verdade, na prática não muda nada. É mais barato pros clubes montar um sub-21 do que... Sinceramente, eu não sei se é mais barato, porque... Pelo que eu tenho ouvido do pessoal da gestão dos clubes do interior dessa divisão. Você acaba inflacionando muito um segmento pequeno, porque como a maioria dos clubes aqui não tem essa categoria de base, de fato, o que você tem é uma gama de atletas monitorada aí dessa faixa etária, que às vezes custaria 3, 4 mil, custa 10, o que custaria 5, custa 15, entendeu? Então, assim, acaba dando uma inflacionada. Pra quem tem o trabalho de fato, como o Coimbra tem, como Contagem tá fazendo aí, parece, você larga na frente, né? Mas para os que não têm, na verdade, é uma ideia de formação, na minha concepção, mentirosa. Porque para quem forma,
Independente do campeonato ser sub-23 ou não, existe o interesse de colocar o ativo pra jogar. Né? Então, assim, só voltando lá na questão do Betim, Lógico. então eram esses os desafios de fazer futebol ali e a gente venceu eles. Primeiro era jogar lá, a gente não ia criar torcida e identificação sem jogar na cidade. Lá. Depois era ser competitivo esportivamente. Isso a gente conseguiu, né? Você vê que assim, esse ano nós fomos pro jogo do acesso numa quarta-feira, 3 horas da tarde, com ingressos esgotados, gente do lado de fora querendo entrar. E o pós-jogo mesmo foi uma bagunça generalizada, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista da torcida, né? E a final também foi um sucesso, enfim. É o maior desafio nosso agora pro campeonato, viabilizar a arena lá a tempo de receber os jogos, porque... Vocês querem mandar os jogos lá? Eu quero, pensando naquilo do ecossistema que eu falei aqui antes. Financeiramente não é interessante. Não seria interessante você pensar que a gente tem uma independência aqui pertinho, que a gente poderia jogar lá, mas como formação de torcida, como engajamento, é uma covardia se a gente não jogar. Entendi. Né? Passar por esse processo todo e agora borbulhando o sentimento de futebol lá e a satisfação que a cidade tá a gente não jogar. Então foi um compromisso meu da gente jogar e do Vitória também, da gestão. Quantas pessoas lá? Hoje a capacidade é para 1.800 pessoas, né? A gente tá trabalhando as reformas lá, a federação fez a vistoria, né? Pontuou algumas coisas. A gente tá trabalhando pra gente ter uma capacidade aproximada lá de 3.000 pessoas. Sim.